Amém. Pai Celestial, te agradecemos pelo serviço de adoração. Obrigado pelos teus filhos, irmãos e irmãs, filhos e filhas. Pedimos, Senhor, que hoje alcance a nossa vida pela tua palavra em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, filhos, jovens, estudantes, mães e mães. Oramos, Senhor, que abençoe a cada um em nome de Jesus. Prepara-nos para grandes bênçãos e grande recompensa na eternidade. Faça que a tua mão poderosamente seja colocada sobre cada um hoje. Oramos, Senhor, para que o gozo do Senhor seja a força de cada um. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Deus já vos abençoe prontamente. Assentemos na bênção de Deus. Vimos a 1 de Reis, capítulo 11. Estamos olhando o verso 11. 1 de Reis 11. Estamos lendo o verso 11. Todavia, nos Deus, assim que diz, e tu não guardaste o meu conceito e o meu estatuto, que te mandei, certamente rasguei de ti, tirarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Hoje, ao olharmos a palavra de Deus, vimos dois lados da natureza de Deus, dois lados dos atributos de Deus, os dois lados das características de Deus. Lemos e estudamos como Salomão teve favor por Deus, amado por Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, dado por Deus. O Deus Todo-Poderoso deu a Salomão privilégios e promessas pelas quais podia continuar na graça, que podia também continuar na ajuda, no favor e na firmeza na terra perante o Senhor. Mas, assim que lemos neste capítulo, Salomão caiu pela transgressão, a transgressão habitual, uma transgressão forte, uma transgressão dura, uma transgressão obstinada. Salomão era presunçoso. Deus tinha o amado. Deus, ele me amou e Deus continuará a me amar. Presunção. Salomão era um presunçoso. Deus tinha lhe ordenado: serás o rei, eu sou o rei e para sempre serei o rei. Deus fez a promessa, e porque fez a promessa e disse: eu sou Deus, não mudo. Tudo que ele faz, onde quer que vá, tudo que colocar a minha mão, em que colocar a minha mão, tudo que puder trouxer a vida, Deus não muda. Seu amor continua sempre o mesmo. Era presunçoso. Juntou as promessas, ligando-as, sem olhando a parte da perda, a advertência do Senhor. Atualmente, não é somente que Deus tinha advertido a Salomão, o seu próprio pai, e também lhe advertiu. 1 de Crônicas 28. Lemos 9. 1 de Crônicas 28, verso 9. Tu, Salomão, meu filho, conheça o Deus do meu pai com um coração puro e um coração perfeito. E dê ao Senhor também o teu entendimento. Se, pois, não buscares, se o buscares, será por ti achado. É um lado, siga-o, sirva-o, receba a sua palavra, obedeça-o, e serás por ele achado. Mas, aqui está outro lado, que Salomão nunca pensou acerca. Aqui está outro lado, não esperou muito bem. Aqui está outro lado, não guiou sua vida
como se Deus quisesse que ele fizesse. E seu pai, mas se o abandonares, me diga o que vem a seguir e diga-me muito alto. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo é para sempre? Pensa nisso. Que o pai advertiu a Salomão e disse: Salomão, busca o Senhor, sirva ao Senhor, siga o Senhor, e se o buscares, por ti será achado, e serás salvo continuamente, e lhe achará como teu ajudador, lhe achará como dador, e se o buscares, será por ti achado, e lhe achará como gracioso, lhe achará como poderoso e magnífico. Mas se o abandonares, ele te cortará para sempre. E se Deus cortar alguém para sempre, será que aquela pessoa estará no céu quando morrer? Não, não estará. E assim, o Senhor, olhando o que Salomão tornou-se e o que eventualmente Salomão se tornou, voltamos para 1 de Reis, capítulo 11. Viu que Salomão atualmente lhe abandonou e seguia males e seguia o caminho do pecado. Nos diz 1 de Reis, capítulo 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso, além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas, Idumeias, Sidônias e Eteias, das nações. Pensa nisso, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, certamente, não pensam que vocês são sábios do que a palavra de Deus. Certamente, não pensam que são fortes do que a palavra de Deus. Certamente, não pensas que tu sabes mais do que está revelado, mas certamente, de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Verso 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deuses dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Camus, a abominação dos Moabitas, sob o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloco, a abominação dos filhos de Amon. Verso 8, veja para isto. E assim fez, ele fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimavam, edificando templos de Salomão, de ídolos. Ele fez isso para todas as suas mulheres estranhas. Quantas mulheres estranhas? Quantas mulheres estranhas? 700, e também 300 concubinas. Edificou para cada um aos seus ídolos, as quais queimaram incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Contra quem? Contra Salomão. A pessoa que dizia: uma vez que Deus te ama, Ele te ama para sempre. Dizem: uma vez que estás na graça, continuamente estás na graça. Eu nasci na família, não posso ser nascido de novo naquela família.
não pode ser mais, não nascido mais naquela família. A Bíblia nos diz: Deus tinha amado a Salomão, mas agora ele foi rejeitado porque o seu coração foi transtornado para com Deus de Israel. E isso pareceu. Hoje estamos a considerar a mensagem que diz: não há segurança interna, há segurança incondicional dos crentes em Cristo. A natureza de Deus é santa, a natureza de Deus é pura, é perfeitamente justa. Seu amor não se pode cancelar, seu amor não se pode contradizer. Sua santidade é justiça e imparcialidade. Assim que Salomão, vimos tudo, é assim como para também com todos os santos e todos os membros e santos em Cristo e todos os ministros, os crentes, os servos, os santos, sua segurança é condicional. Não há segurança eterna para cristãos pecadores. Não há segurança eterna para membros da igreja que pecam. Não há eterna segurança para ministros pecadores. Há ministros que, como parece que Deus me chamou, Deus me escolheu, dizem Deus me apontou e Deus me ordenou que eu seja ministro. E pensam que uma vez que é ministro, é sempre ministro. Uma vez é filho, é sempre filho. Uma vez que é filho, é sempre filho. Ainda que eu possa ir em qualquer coisa, atrocidades e abominações, pensam que é ministro para sempre. Mas a Bíblia não diz uma coisa igual. Diz, nos deu a condição da segurança. Não há favor eterno, não há comunhão eterna e não há céu eterno para ninguém que mora no pecado. Cada um que mora na descrença, cada um que mora na apostasia, cada um que mora como apostatado. É por isso que estamos a olhar a esta mensagem hoje. A segurança incondicional para os crentes em Cristo. João 8, 30. João 8, verso 30. As palavras de Jesus, como falou estas palavras, muitos creram nele. E Jesus disse aos judeus que creram nele: e se continuares, permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus dizia: pessoas que amam o Senhor hoje, pessoas que amaram o Senhor antes, e por causa dos últimos dias e a última idade, por causa dos tempos perigosos que vêm até ao fim desta dispensação, que as pessoas que amavam o Senhor antes eram ferventes, eram fiéis, eram dinâmicas, eram fortes e quentes no Senhor, eram cometidas, eram consagradas, eram absolutamente submissas e rendidas ao Senhor. Eventualmente, o amor de muitos se esfriará. Então nos diz, qual será a conclusão para eles? Verso 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Condicional. Aquele que perseverar até o fim, o mesmo será salvo. A segurança condicional dos crentes em Cristo. Há três coisas que iremos olhar antes de orarmos. Número 1, a declaração da segurança condicional por Deus. Deus ele mesmo, a declaração da segurança condicional
por Deus. Número 2, a destruição da segurança contínua. Segurança contínua, disse, está sempre lá, está ali por todo o tempo, disse, é eterna. A segurança contínua, mas é destruição, a destruição da segurança contínua pela impiedade. Número 3, a doutrina da segurança contínua para os piedosos. A doutrina da contínua segurança para os piedosos. Número 1, a declaração da segurança condicional por Deus. Êxodo 32, verso 32. Êxodo 32, 32. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou. Diz 32. Agora, pois, perdoa o teu pecado, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Quando lemos, não. Mas alegrai-vos por os vossos nomes estarem escritos no céu, em Lucas. Quando se torna nascido de novo, quando uma vez nasce de novo, seu escrito é escrito no livro da vida nos céus. Aqui, Moisés disse: Senhor, todo este povo te ofendeu, pecaram grandemente contra ti, perdoa-os. E se não tens que lhes perdoar, então risca o meu nome, te peço, do livro da vida que tu escreveste. Não está a falar do registro do nascimento no cartório, porque Deus é quem escreveu isto. Está a falar do livro da vida que Deus escreveu no céu. Ordem 33. Então, é a declaração do próprio Deus acerca da segurança condicional. E o Senhor disse a Moisés: aquele, Arão, Miriam, cada um, todo aquele, ou qualquer Corã, Datã, Abirã, aquele, Acã, todo aquele, Balão, aquele, cada um, Sansão, Salomão, aquele que pecar contra mim, me diga o que vem a seguir, a esse riscarei eu do meu livro. O livro de Deus, o livro da vida no céu. Nos diz em Josué 24, Josué 24, 20. Olha para esta revelação que vem do homem de Deus, Josué 24, 20. Se deixardes ao Senhor, vejam, o se aí, esta palavra se, faz que as pronúncias de Deus, a declaração de Deus, condicionais. Se deixardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então esta palavra da segurança eterna de pregadores, essa palavra não estão a notar, tenha-vos feito bem, vos deu a graça, esse vos perdoou, vos fez bem, vos trouxe ao reino, mas agora, se continuares nessa bondade, maravilhoso, mas se não continuardes, diz, ele vos se tornará e vos fará mal e vos consumirá, vos destruirá, depois de vos fazer bem. 1 Samuel 2, 30. 1 Samuel 2, verso 30. Aqui o Senhor falando a Elias. É por isso que dizemos: não há segurança eterna para um ministro pecador, um pregador pecador, um sacerdote pecador, um obreiro pecador, um servo pecador, servo de Deus. Não há nenhuma coisa eterna acerca disso. Ele nos corta, porque nos rendemos a Ele, nos consagramos a Ele, e se voltarmos ao pecado, enquanto dizíamos às pessoas a fugirem do pecado,
e contradizemos o nosso ministério, destruímos nós mesmos. Não há segurança eterna para o ministro pecador. 1 Samuel capítulo 2, 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito, certamente, tinha dito, sei o que eu disse, eu devo-vos a promessa, eu disse, eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, digam as palavras, as duas palavras continuamente, Elias é para sempre, eu não quero que tu capitalizes para sempre, para sempre, para sempre, não, meu pai, eu, meus filhos para sempre, me deu a promessa, não pode mentir, isso é o que ele disse, se ele não pode mentir, mas disse, se, e se não dar a condição, o Senhor vai aplicar outra parte. Disse, eu disse que a tua casa e a casa do teu pai, que andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim, agora o Senhor diz, está olhando a tua família, a tua vida, está olhando aqueles filhos, que Onésio e Finéias, porque por causa disso o Senhor diz, longe de mim, tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Jeremias 18, em Jeremias 18, 7, a declaração da segurança condicional. Deus nos ama, ama cada um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando naquele amor, Jeremias 18, verso 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus disse, se eu ver o grupo de pessoas, se eu ver uma nação, se eu ver um reino pecando, fazendo mal, e dizer, eu destruirei-os, vão muito longe, irei terminar com eles e lhes destruir. E se aquela nação em Nínive se arrepender e se converter, então não há indignação eterna. Sim, não há ira eterna de Deus. Pode se arrepender e se arrependerem, eu lhes perdoarei. Veja, o outro lado do assunto. No verso 9. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela e falar concernente a uma nação de uma forma amorosa e dizer, irei plantar, irei edificar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então, está a ver a declaração do Senhor que diz, e se algumas pessoas tomam a graça de Deus por nada e tornam-se presunçosas, continuam fazendo mal, diz, por causa desse mal, eu vou mudar a minha mente. Não lhes darei mais o bem que queria lhes dar. Ezequiel 3, Ezequiel capítulo 3, 20. De novo, quando o justo se converter, voltar da sua justiça e cometer iniquidade e colocar uma pedra de tropeço diante dele, morrerá. O homem justo morrerá, porque o não avisaste tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Os pregadores da segurança eterna continuam dizendo, olha para aquele, justiça, dizem,
há uma justiça pessoal. Dizem, o homem tem uma justiça própria, então deixa aquela justiça pessoal, não está buscando a justiça que vem de Deus. Por causa disso, eles perecem. Não assim, verso 21, mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu também livraste a tua alma. Deus disse, a justiça de que está a falar não é a justiça pessoal. A justiça pessoal são fracos de mundice, não posso ver ninguém. Salvação pessoal não protege ninguém. Diz aqui Deus, se permanecerdes naquela justiça que é dada por Deus dos céus, se permaneceres naquela justiça, não morrereis. Mas se não permaneceres na justiça, certamente perecerão, morrerão. A segurança condicional. Voltemos para o Novo Testamento. Já lemos as passagens do Antigo Testamento, são corretas, sim, são verdadeiras. É a palavra também de Deus também. A palavra de Deus não muda. Antigo Testamento, Novo Testamento. Viemos ao Novo Testamento a partir de Mateus, capítulo 24 de novo. Mateus 24. Estamos lendo o verso 12. No verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que o Senhor Jesus Cristo dizia é isto. Talvez és fervente no Senhor, no amor, és fiel no amor de Deus, e começam a ver pessoas à tua volta. Não são tão ferventes, são sérias, não são cometidas, não são tão entregues, não são submissivas, e são desobedientes, são rebeldes, e dizem, o que é que significa? Somos membros da mesma igreja. Parem um minuto. Ouve o que eu ouço, mas não estão tomando tão sério. Por que eu sou tão sério acerca disto? Porque a iniquidade se multiplica, olhas aqui, ali, acolá, e vê pessoas que são descuidadas, e dizem, eu não me interesso, ainda que me dão isso não importa, isso não me preocupa, e dizes também. Ainda que a iniquidade se abunda, e todas as pessoas que fazem, o que eu estou fazendo? Sou o único que estou firme aqui, e que tomo um bom padrão, eu não me comprometo, eventualmente, você se enfraquece, eventualmente, a tua espinha dorsal é quebrada, e diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, veja, o Senhor não dirá, porque muitas pessoas se abandonam, são apostatadas, então, vou rebaixar o padrão. E poder fazer isso para o mundo. Então, tomar o exame e colocam. Então, vemos muitas pessoas, eles ainda querem colocar em coisas nas nossas instituições e perguntamos, por que não olhou para esse de 24, 200? Então, se não fizermos isso, por que não teremos estudantes? Por que não vamos 180? Então, eles reduzem para que tenham estudantes. Deus não faz dessa maneira com os céus. O tempo de Noé, somente 8 pessoas permaneceram, que eram graciosas, eram justas. E se Deus poupou apenas as outras pessoas, o resto pereceram, não está rebaixando o padrão, diz ele. Mas aquele que perseverar até o fim, esse mesmo será salvo. Estamos a olhar João 15. Em João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, está a falar dos cristãos, em mim, tem fé nele, tem o amor nele, tem submissão a ele. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele mesmo atira. Então, esta passagem nos diz que Deus é todo-poderoso, ninguém pode tirar do Senhor. Isso é o que você sabe. Diz, não há ninguém te tirar da mão dele. Isso é verdade, tu sabes, mas diz aqui ele, não está a falar do diabo, não está a falar do homem. Diz, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele mesmo, meu pai, ele, Deus, ele mesmo, atira.
E toda a vara que dá fruto, a limpa, para que dê mais fruto. Agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha o verso 6. Se a condição aí, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, que não permanece nele. Ele tem sido na salvação, mas não permanece nele. Era salvo e feito justo pelo Senhor, mas não permanece nele. Ele saiu de Cristo e deu-se a si mesmo a liberdade, o livramento de cometer pecado e viver no pecado. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Romanos 11, 22. Romanos 11, estamos lendo o verso 22. Diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Veja a condição: se permaneceres na sua bondade, salvação, se tu permaneceres na sua bondade, segurança, se permaneceres na sua comunhão, se tu permaneceres na sua bondade. De outra maneira, também tu serás cortado. É muito claro de que os que tinham estado no Senhor e se saíram do Senhor e são cortados da recompensa da justiça, são cortadas do livro dos justos eternamente. 2 de Pedro 2. 2 de Pedro, capítulo 2, 20. Se, veja a condição, Antigo Testamento, Novo Testamento, as condições estão lá. A segurança condicional, verso 20. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está a falar dos que foram salvos, escaparam à corrupção e à cobiça do mundo pelo conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Veja para isto agora. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Nos diz muito claramente, desde o princípio da revelação de Deus até o fim, Deus lida-se diariamente com o homem. Seu conceito é condicional, seu relacionamento é condicional, suas promessas são sempre condicionais. A salvação é condicional, comunhão é condicional, segurança é condicional. Deus aborrece o pecado, nos mandatou a nos arrepender e nos apartar de todo o mal. Nos deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para a salvação. Sem a condição do arrependimento e o cumprimento, o pecador não será salvo.
Deus mandata-nos todos os seus filhos para serem santos, todos os seus servos para serem santos. Deus comanda os seus filhos santos servos para serem obedientes. Ele providenciou graça abundante através de Cristo. Temos que continuar na obediência para que sejamos seguros nele. Ponto número 2. A destruição da segurança contínua pelos ímpios. Há pessoas que são ensinadas a palavra de Deus, são ensinadas esta palavra de Deus, torcida, torcem a palavra de Deus e fazem dizer o que querem dizer. Não estão a guardar a revelação direta, a visão aberta e revelação normal da palavra de Deus. Capítulo 29 de Isaías. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afastam para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instituído. Naquilo em que se depende são livros dos homens, é o que ouvem dos pregadores, dependem disso e dizem: tudo isso são ensinados pelos mandamentos dos homens. A primeira parte do verso 16. Vós tudo perverteram como se o oleiro fosse igual ao barro. Eles retornam os pregadores que torcem a palavra de Deus e dizem: tu sabes, Deus é amor. Deus é sempre amor. Aonde quer que estiver, na lama é amoroso, na cova ele é amor, você despreza, ele é amor, você é santo, Deus é amor, você é injusto, é apostatado, Deus é amor, você mora no pecado, Deus é amor. Eles pervertem a palavra de Deus. Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrado dentro de mim. Todos os meus ossos estão estremecem. Ou com um homem embriagado e com um homem vencido do vinho. Deus disse: ó Jeremias, eu tremo. Olho os falsos profetas da forma como transtornam as coisas, disse: eu tremo. Verso 14. Mas nos profetas de Jerusalém eu vejo neles uma coisa horrenda: cometem adultério e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se emendam, não se convertam da sua maldade. O que significa fortalecer as mãos dos maldosos? Quando dizem aos maldizentes: Deus é gracioso, é amor, Ele te ama. Não te ama por causa daquilo que você fez ou daquilo que você não faz. Somente Ele te ama. E por causa dessa apresentação errônea do amor de Deus, eles fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Nos diz no verso 20. No verso 20 diz: não se desviará a ira do Senhor até que execute. As pessoas que transtornam a graça de Deus, eles transtornam e torcem a palavra de Deus sobre as pessoas que mal ensinam. Eles destroem, que mal interpretam a palavra de Deus. A ira do Senhor não se apagará até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente.
verso 22. Mas se estiverdes no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Capítulo 28 de Jeremias. Jeremias 28, 15. E disse Jeremias, o profeta a Ananias, esse era um profeta de pregadores em Israel naquele tempo, que mal ensinava a palavra de Deus, mal interpretava a palavra de Deus, e davam falsa certeza ao povo que eles viviam no pecado. Eles diziam: ah, sim, Deus é somente um santo, justo, Deus pune o pecado, mas não, isso já foi por um longo tempo. Jeremias disse isso, que Deus vai punir Judá por 70 anos. Não, não pode ser. 2 anos, tudo já terminou. Isso que anunciava, e agora ele diz, Deus enviou uma mensagem no verso 15. Pelo que assim diz o Senhor, diz, não te enviou o Senhor mal, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentira. E vocês dizem: uma vez salvo, você está sempre, ainda que mora no pecado, e se morrer no pecado, e aí tua igreja dirá: porque você morou no pecado, não vão te enterrar. Venha aqui, na outra igreja, nós vamos te enterrar, porque nós sabemos que Deus é amor. Ainda que você mora no pecado, nós vamos encontrar no céu. Ele diz: eles fizeram a confiar em mentiras. Pelo que, no verso 16, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, Ananias, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. Ananias, falso profeta, certificando as pessoas que vivem no pecado de que há uma segurança eterna. Você lhes fez confiar em mentira para confiar em mentira. Você ensinaste a rebelião contra o Senhor. Lamentação 2. Lamentação 2, verso 14. Lamentação 2, verso 14. Que teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a sua maldade para afastar o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Porque suas vidas, o qual não fiz, diz, eles opõem-se a mim, todos os pregadores, eles rebaixam, eles não estão eles opõem-se, fazem tudo o que podem fazer contra os que pregam a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E diz: eu fiz com que o coração veja, e fortalece as mãos dos fracos, dos maldizentes. Aqueles maldizentes fortalecem as mãos dos maldizentes para que não se convertam da sua maldade, prometendo-lhes a vida. O que é que diz? O que tens? A vida eterna. E diz a sua congregação: a vida eterna. Quanto é aquela vida? E a congregação vai gritar: eterna. E dizem: tendes vida eterna, não podem perder a vida eterna. Não estão a entender. E se tens uma moeda, aquela moeda, e diz, é eterna. E se perdes aquela moeda já não está contigo,
Será que ainda aquela moeda é eterna? Sim. A vida eterna é a vida de Deus. A vida eterna é o dom de Deus. Antes de você ter a vida eterna estava com Deus. Quando tu crês no Senhor Jesus Cristo, a vida eterna vem a ti. E se tu se apartar do Senhor, você perde. Ainda a vida eterna somente não está mais contigo. As pessoas não estão a entender. É por isso que dizem: e se és mau, Deus ainda te promete a vida eterna. Tudo ainda está bem. Olha o 23. Por isso, não verão mais a vandade, nem a má divinação. Eu livrarei, porém, o meu povo da vossa mão, e saberão que eu sou o Senhor. Miqueias 3. Miqueias 3, verso 5. Miqueias 3, 6. Assim diz o Senhor concernente aos profetas que fazem o meu povo. Eles mal interpretam a palavra de Deus, fazem o meu povo ir ao extremo, mordem com os seus pés e clamam paz, paz. Até eles nem clamam pelas suas bocas, e até preparam guerra contra ele, contra o Senhor. Verso 11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesses, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor. Eles têm amor do dinheiro e dizem: o Senhor ainda está no meu meio. Olha para todas as coisas que estão acontecendo, milagre aqui. Os profetas estão lá, e este aqui e acolá. Dizem: não há nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa, no verso 12, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Sofonias 3. Em Sofonias 3, lendo o verso 4 e 5. Sofonias 3, 4. Os seus profetas são levianos e criaturas alevosas, superficiais, não são graves, não esperam no Senhor, não são sérios. São pessoas alevosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Eles derrubam o Senhor. Eles destroem a interpretação da declaração real do Senhor. Eles fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Ao olharmos a destruição pela palavra de Deus, não é somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também há pessoas que foram destruídas, interpretaram mal a palavra de Deus, mas temos que entender. Segundo aos Coríntios 2, tens que entender, a pequena destruição realmente envenena toda a mensagem. Uma gota de veneno destrói muitas águas. Inquebrável, perigoso. Ainda boa água que sai de uma fonte corrompida é tão má e impura e não se pode beber. Assim como a água má que vem de um tubo limpo. Significa que algumas pessoas dizem: eu conheço que a vida da pessoa não é boa, é polígamo, é um divorciado, ele não vive bem, mas ele sempre prega a Bíblia. Ele prega, escutem ele, ainda fala da santidade, escutando ele, falando disso, mas aquilo. Boa água que vem de uma fonte corrompida vai te dar veneno. Ou do outro lado,
pessoas que pregam a falsa doutrina e dizem, tu sabes, é somente que tem amor, porque são muito amorosos, são muito gentis. Eu sei que o que diz é errado, mas por causa do amor dele, é que ele é uma fonte limpa. Então, não há água boa que vem naquela fonte maligna, é veneno. Ainda vai te envenenar, é mortal. E diz, quer ter a certeza se a água é limpa e o tubo também é limpo. Tem que ter a certeza de que a mensagem é boa e o homem também é bom, é santo, é justo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Outras pessoas pensam que cada um que leva a Bíblia é boa. Mas não é assim. Porque o apóstolo Paulo diz, há muitos, no seu próprio tempo, pervertiram a palavra de Deus. Nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Segundo aos Coríntios 4, 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Os falsos profetas agora anunciam. Eles não anunciam a sua falsidade. Entendam que alguém que tem duas mulheres, quando prega a palavra de Deus, ele vê um homem, uma mulher. É da boca dele que fala disso. E diz, olha para ele, a sua congregação sabe da sua vida. E se alguém tem um mau negócio, conexão com algumas igrejas, e obviamente tem um amor de dinheiro, é cobiçoso, ele é enganador, e está roubando o terreno dos outros e não paga, e quando vem na palavra de Deus, fala do amor de Deus, do dinheiro, e ele da tua boca não pode falar disso. E se alguém bebe, e uma vez fica bêbado, e sempre que vem ao encontro da Bíblia e vê o vinho, ele não pode falar. E se alguém está misturando-se com o membro da congregação, agora vem a palavra de Deus e diz que não façam fornicação, e as pessoas estão lá e olhando para o pregador face a face, ele vai saltar aquela palavra de Deus, ele não pode falar a palavra, ele é desonesto. E se o pregador vive no pecado, e não será capaz de enfatizar que sem a santidade ninguém verá o Senhor, será pesado na sua boca. E se tens que ir à igreja e tu sabes que o pregador não vive bem, não prega bem, estás lá porque você mesmo não vive bem, e ele prega as doçuras, diz, é do nosso grupo, é do nosso lugar, ele é pecador, nós também somos, ele é apostado, nós também somos. Não vai nos fortalecer, porque sabe que ele nos distrair, e você está lá porque não tem a mente de ir ao céu. Mas o apóstolo Paulo diz, nós anunciamos as coisas da sua desonestidade, não andamos no cativeiro, na falsidade, nem pervertendo a palavra de Deus. Há pessoas que tomam as promessas de Deus de uma forma enganosa, mas pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho, segundo aos Coríntios 11, 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo da luz. Pelo que não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será, me digam, os quais o seu fim será, me digam alto, conforme as suas obras. Temos que entender, a pequena destruição da palavra de Deus fará aquela verdade falsa, pequena falsa doutrina, pouca má interpretação da graça, pouca substituição do amor,
pode guiar o estranho mais longe e destruir a sua alma. A destruição da segurança dos crentes, que aqueles que são encorajados, continuando no pecado e indo em algum lado, porque estás salvo, estás sempre salvo. Quando a tentação vem, você não pode lutar contra a tentação, não vai resistir à tentação, não vai ter força e a graça para vencer a tentação, porque há alguma coisa na sua mente suspiciosa que te amar. Ainda que eu caia nisso, ainda que eu me comprometo, ainda que vivo uma vida destruída, não importa. Porque eu estou salvo para sempre. E para selar a tua destruição eterna. Como um membro pecador, como um ministro pecador. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, verso 6. Aqui o apóstolo Paulo diz: maravilho-me, ó Gálatas, que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho barato, o falso evangelho, o evangelho mal interpretado, um evangelho promissivo para te fazer alguma coisa, ainda vais ao céu. Eu surpreendo-me, eu me maravilho que tão depressa passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Pervertem, distorcem, mudam, malinterpretam o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou anjos do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão-se alguns da fé. Não há segurança eterna ali. Estavam na fé nos últimos tempos, ainda que antes estavam na fé, alguns se desviarão, se apostarão, deixaram a coisa viva, apostataram-se da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não se admire, porque os apóstolos permanecem depois da sua apostasia, vão buscar pregadores que dirão: querem ouvir o que o pregador diz. Pregadores que vão lhes confortar no pecado, pregadores que irão lhes certificar que estás bem, sabes que você está apostatado, e se estás certo que foras antes salvo e estás apostatado agora, você irá ao céu. Deus não irá perder nenhum dos seus filhos. Estás salvo. Temporariamente agora estás apostatado, goza a tua vida. Dá-se assim, dá-se a prazer tudo quanto acontecer, ainda que moras nesta condição, porque tu conheces a Deus, é amor, doutrinas dos demônios, falando hipocrisia, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência por causa das falsas doutrinas. Eu oro que Deus não te permita ser assim. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Tendo é possível cair na graça de Deus. A graça de Deus veio, é aquela graça de Deus nos ensina a sermos santos para sermos puros e impuros. É possível ser descurador, é possível ir ao extremo, é possível apostatar-se, é por isso que ele diz:
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois, era a sua primogenitura, mas vendeu, deu e perdeu. Então, depois de algum tempo, querendo ele herdar as bênçãos, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Há outras pessoas, quando querem guiar alguém ao pecado, quando querem cometer pecado com alguém, dizem: será que outra pessoa, pastor, isso é mau, isso é mau. Julgamento, inferno. Então, eu não sou pastor, Deus é amor, Deus vai perdoar. E dizem: sempre quer clamar a Deus, Deus vai perdoar, e se fizer tudo que você quer fazer agora, mais tarde, Deus vai perdoar. Pensa o quê? Está na sua mão. Pode dizer Deus: espera, eu agora não quero salvação, espera, agora não quero perdão, espera, agora quero gozar a minha vida agora. Quando estou preparado, Senhor, eu vou clamar a Ti, clamarei a Ti, e porque você tem o perdão, vai me perdoar quando estou pronto agora. Mas agora aí, diz, quando Esaú vendeu, agora já queria a bênção, ele clamou com lágrimas, não achou. É o que o Senhor diz, veja o que o Senhor, buscai-o quando pode ser achado. Você pode ir ao ponto de ir não ser retorno, quando não será achado por ti. Eu oro que Deus livre a cada um em nome de Jesus. Verso 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Judas 4. Judas 4, só tem um no capítulo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Eles tomam a graça de Deus pela liberdade, transtornam a palavra de Deus pela liberdade para fazer o que querem fazer, transtornando a graça de Deus e negam a Deus único do dominador e Senhor Jesus Cristo. Olha, verso 11. A deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas nas vossas festas de amor. Dizem, continuam a vir à igreja e continuam a vir indo, saindo no meio do povo de Deus, ainda que vivem uma vida desviada, uma vida rota, quando banqueteando-se convosco e abastecendo-se a si mesmo sem temor, não são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra banda, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desregadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Para sempre eram salvas, misturaram-se com o povo de Deus, entravam e saíam, ainda com isso, 2 vezes mortas. Estavam mortas primeiramente, nos seus pecados e transgressões, foram salvas, e após isso, apostataram, morreram de novo. É por isso que ele diz, 2 vezes morreram e desarraigados, não tem fruto, o fruto da justiça já não está neles. Olhamos, Revelação 2. Revelação 2, estamos lendo aqui o verso 14. Tenho poucas coisas para vós, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaão a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, ensinou a Balaão do Balac para lançar pedra de tropeço perante os filhos de Israel.
Olhem aqui, o que aconteceu isto? Balac, o rei dos Moabitas, chamou a Balaão, disse: venha, e amaldiçoa os filhos de Israel. O tempo que lhes vencer, foi orar. Antes de começar a oração, Deus disse: Balaão, quem é este contigo? Disse: são mensageiros de Balac. Querem fazer o quê? Quer que eu venha para que amaldiçoe os filhos de Israel? Não vai, não pode ir. Aquelas pessoas são abençoadas. Então Balaão lhes disse: não posso ir convosco, Deus não me deu a permissão para ir convosco. Então voltaram para Balac, e Balac lhes mandou de novo pessoas de alta posição favorecidas. Disse: Balaão, qual é o teu problema? Eu já te promovo para uma grande honra. Tudo que você quer, te darei. Somente de novo foi orar, e Deus disse: você quer ir? Ok, agora pode ir. Assim que ele ia, o anjo o encontrou pelo caminho com a espada. E eu podia te matar e poupar o teu cavalo. Disse que ok, se você não quer que eu vá, eu voltarei. Ah, você quer ir? Então, continua. Então, quando chegou lá, o Senhor mudou toda a maldição em bênção. Abriu sua boca para abençoar, somente a bênção veio. Então, ele ia perder a recompensa da justiça. Ele ia perder o salário da justiça. Então, porque se ele que disse, e se não alcançar esses israelitas vencidos, não teremos dinheiro. Eu já viajei todo o caminho, disse Balac, há alguma coisa que eu posso fazer, a maldição não vai funcionar, todos os sacrifícios não vão funcionar, o que vai fazer é isto. Então, introduz mulheres entre eles. Uma vez que cometem imoralidade, já está terminado com ele, já desapareceram, serás capaz de lhes vencer. E Balac levou isso, e eventualmente aqueles israelitas, 35 mil deles, 34 mil morreram. Então se zangou com ele. Agora entendem? Diz: este é o Novo Testamento, a igreja agora. E Cristo diz à igreja: tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava, veja isto, o qual ensinava Balac a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem do sacrifício da idolatria e se prostituírem. Há pessoas que podem fazer isso hoje. Veja, alguém é fervente, vê que alguém está a fazer bem e pensa que não há outra maneira para destruir aquela pessoa. Não há como lhe tirar do ministério, fora da sua responsabilidade. Então, ensina alguém, algum ensino para fazer alguma coisa a alguém, então, que pode lhe afetar, e ele agora está bem. Assim dissemos, se nós lhe apanharmos diretamente, ensinamos as pessoas para lhe apanhar, então aquelas pessoas que fazerem alguma coisa vão perder o ministério. E se é assim, és como Balaão, se cair naquela condição, onde é que vão estar as pessoas? Igrejas querem ouvir. Onde é que irão essas pessoas? Vão ao inferno. Mas eu tenho poucas coisas contra ti, porque tens lá os que ensinam, que seguem a doutrina de Balaão, que ensina Balac a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem do sacrifício da idolatria e prostituir. Verso 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Jesus disse: a doutrina que ele aborrece é ouro, que não será naquela doutrina da eterna segurança em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Sua doutrina da segurança contínua dos piedosos. A sua doutrina, a doutrina, a santa doutrina de Cristo, da segurança contínua. João 7, 16 e 17. João 7, 16 diz: Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou é daquele que me enviou. Se alguém fazer a sua vontade, será conhecido pela doutrina, seja de Deus ou falar de si mesmo. Se alguém atualmente nasceu de novo, e se alguém é salvo, se alguém vive justamente,
e se alguém ama a justiça, se alguém quer estar com o Senhor, e se alguém quer entrar no céu, e se alguém tem a vontade de que uma vez quer fazer a vontade de Deus, será conhecido pela doutrina. Se é correta, a eterna segurança, vivendo no pecado, está seguro, você é ímpio, é grandioso. Se realmente quer seguir o Senhor, serás conhecido se aquela doutrina é de Deus ou não. Saberás, tem um coração que quer servir o Senhor, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tu saberás se isso é de Deus ou não. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Saberás se isso é de Deus ou não. Então, se continuares na mesma palavra, sereis com isso meus discípulos. E saberás se esse é de Deus. João, de novo, 15. João 15, 1. Sabeis que esta é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo. Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. E toda a vara em mim que não dá fruto, atira. É a doutrina. Essa é a doutrina de Cristo. Toda a vara em mim que não produz fruto, há fruto do amor, gozo, paz, longanimidade, fidelidade, fé, e fruto da mansidão e gentileza, e fruto da temperança, e fruto da disciplina pessoal, autonegação. Disse, toda vara que não produz fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 4. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, e se o membro não estiver em mim, se o ministro não estiver em mim, e se o obreiro, qualquer um, não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, é lançado fora como a vara, e secam, e os escolhem, e lançam no fogo, e ardem. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos 13, verso 12. Diz, em Atos 13, 12, diz, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, o que vai acontecer, creio, maravilhado da doutrina do Senhor. Maravilhado da doutrina do Senhor. Olha a parte disso no verso 43, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que fizessem o quê? Permanecessem na graça de Deus. É a doutrina essa, para perseverar na doutrina de Deus. Romanos 6, em Romanos 6, 16, Romanos, capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes, pois por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Só és filho de Deus, ainda estás livre, tens a sua liberdade, tens o agente moral, a quem você se entregar, torna-se servo dele, ou do pecado para a morte, filho de Deus, e se entregar-se ao pecado, serás para a morte, ou da obediência para a justiça, tens esta parte da morte e outro lado da justiça. E se entregares na obediência à palavra de Deus, então há a vida eterna que vai continuar, mas se te entregares ao pecado e para o mal, aí está a morte. Vais morrer espiritualmente. Verso 17, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado no passado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecestes do coração. Levaste o teu coração, não somente obedecer na igreja, o teu coração estás na igreja, tens o teu coração, no escritório você tem um coração, obedece, em casa você tem o coração, obedece, o teu coração está na instituição contigo, obedece, está contigo no machibombo, você obedece, o teu coração está em qualquer sítio contigo, você obedece ao Senhor. Diz, mas graças a Deus
que, tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 16, em Romanos 16, verso 17. Romanos 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Que doutrina que aprendestes? Lemos acerca da segurança condicional, aprendemos da segurança eterna dos pecadores. Pecadores é errônea, é falsa, é malguiante. E diz: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos os homens. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo 4, verso 13. 15 dizia: medita nestas coisas, não somente ouves e lança fora. Medita em todas as referências, volta a casa, volta a rever. E tudo quanto você escreveu, leva tempo e medita nestas coisas. Ocupa-te nelas, para que examine o teu coração. Todos os livros que exortam o pecado, aquilo que fala da graça barata, que dizem continua a pecar, vais ao céu, queima, junta esses livros e queima. Então, concentra-se nos livros que interpretam a palavra de Deus corretamente. Quando tu queres comer boa comida de manhã, e o jantar da noite, e o tipo de comida terrível, você junta a boa comida no domingo, segunda, e na quinta-feira, terça-feira, sexta-feira, sábado, volta no domingo e come boa comida. Não vai te destruir isso. Sempre aquilo que ensina a mentira, falsidade junta e queima. Não perca teu tempo nem a tua vida lendo coisas que vão te guiar ao extremo. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto perante todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, lemos 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, Timóteo. Tu sabes que o apóstolo Paulo não creia dos pecadores, seguia a doutrina para a pessoas graciosas, porque estão salvos, e para aqueles que vivem na justiça, a condição contínua em segurança, porque tu tens conhecido a minha doutrina, a minha maneira de ver, propósito de fé, longanimidade e caridade e paciência, a minha perseguição, as aflições que vieram a mim em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguição tive, que suportei, mas fora de todas o Senhor me livrou. Ele vai te livrar. Sim, e todos os que querem ver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas os maus e piores irão mal para o pior, enganando e sendo enganados. Verso 14, me diga o que vem no verso 14, mas tu continua. Tu, porém, permanece, eu vou permanecer. Então, pode dizer isso, eu vou permanecer. Pode dizer de novo isso. Vais permanecer na graça de Deus. Vais permanecer na graça, na palavra de Deus. Vais continuar na sã doutrina. E diz, tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Temos que permanecer na doutrina da palavra de Deus. Títus 1:9. Títus 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a palavra que foste ensinado, da salvação, da santificação, da segurança incondicional. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desobedientes, há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Qualquer um que levanta-se ao púlpito, que prega a segurança eterna, encorajando o pecado, suas bocas devem ser tapadas. Qualquer um que encoraja a rebelião, que encoraja a mentira, que encoraja a falsa doutrina, que encoraja indo e peca, não se importa, porque eles mesmos vivem uma vida poluída, talvez as suas famílias vivem uma vida poluída, talvez continuam, e vocês permanecem na palavra, porque pregam a palavra dele. Ele sabe como fala, mas veja a esposa, ele sabe como falar, mas veja os filhos, e por causa das suas filhos ou mulheres, não podem se firmar, e vêm e começam a rebaixar as suas esposas, os seus maridos. Tu sabes, a graça de Deus é maravilhosa, tu sabes que eu posso olhar para isso, mas aquilo, mas sabemos que Deus é amor. Somente aquelas pessoas, as suas bocas são tapadas nesse ministério. Então, esta igreja não é igreja da democracia, não é igreja de voto, votando o pregador, votando o pastor ou o missionário. Vamos votar. Quando de vós estão votando o fulano de tal, para que seja o nosso próximo superintendente geral. Então, 1, 2, 3, 4, a maioria leva um voto. Vamos, cancela isso. Eu disse, cancela isso. Eu disse, cancela isso. As pessoas que firmam-se na palavra e não vão corromper a palavra de Deus, não as pessoas que damos dinheiro, damos isto, damos aquilo, e por causa disso, eles dizem, as pessoas que creem a eterna segurança, que guiam com a vida, o seu padrão, e todas as suas progressões, é por causa daquelas coisas más, muitos deles, errôneos e faladores, e especialmente da circuncisão, os quais as suas bocas devem ser tapadas. E se você é de palavra, diga bom amém. Os quais que transtornam casas inteiras, entrando e o que não convém, ensinando o que não vem convém, porque Títus 2:10, não defraudando, antes mostra toda a boa lealidade, para que em tudo sejam ornamentados da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre e justo e piamente, aguardando o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O Senhor nos ensinou. Sabemos que há doutrina dos homens, doutrina dos demônios, de favores espirituais, mas aquele que continua a pecar não há segurança eterna. Tudo quanto seja a doutrina que nos mostra os apostatados, que há lugar nos céus, não é de Deus. Pregadores podem ser sábios como Salomão, podem ser sábios proféticos como Balaão, podem ser altos e sacerdotes como Arão, podem ser grandes como Elias, podem conhecer muitas referências, podem ser como Abirão, Dotã, podem ser familiares como Demas, pode se ensinar a segurança eterna para os pecadores membros, para os ministros pecadores. Estão promovendo falsas doutrinas, temos que rejeitá-los. Vamos rejeitá-los. Alguém pode vir aqui como sábio, como Salomão, e quando ensina, este homem é sábio, mas olha para ele, pode ser forte como Sansão, mas veja a vida dele. Ele pode ser popular como Corão, Balaão e Balac, mas olha suas vidas, podem ser se casar como familiares, seguindo a Paulo, como Demas, mas pode ser
o velho, o antigo, como Elias, que vem aqui e vem nos ensinar a falsa doutrina, vamos tapar suas bocas. Vamos tirar do púlpito. Você estará firme na palavra de Deus, na sã doutrina. Esses seus não perderás. Não perderás o céu. Candidatos para o céu, os que estão hoje, candidatos dos céus, chegarão lá em nome de Jesus. Mas lembre-se, os céus é somente para os que estão salvos pela graça. Os céus são para aqueles que permanecem no amor de Deus, permanecem na fé, permanecem na obediência, permanecem na santidade. Ao continuardes a graça de Deus, num desses dias, quando a trombeta soar e os mortos em Cristo se levantarem, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, dou graças a Deus, te verei lá. Digo, dou graças a Deus porque te verei lá. E quando está se preparando, sabendo que você estará lá, mas sempre lembra-se, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa que a grande graça venha em nossa vida. Levanta-te agora, diga ao Senhor: graça, 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 graça. A graça de Deus para fluir na tua vida e te dar a certeza, te dar aquele amor, te dar aquele poder, te dar aquele entendimento. Você tem que permanecer firme na graça de Deus e não se fataliza com ninguém que promete a segurança eterna e viver uma vida descuidadosa. Clama ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais da tua graça.